Abra sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 9. Glória a Deus. Números 9, versículos 17 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam num lugar em que a nuvem descia e ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Curve a sua cabeça nessa noite. Há uma nuvem de glória sobre essa casa. Há uma nuvem de glória que durante muito tempo passou por esse lugar. Essa nuvem direcionou passos, essa nuvem trouxe providência, essa nuvem derramou milagres sobrenaturais, trouxe conversões, trouxe tribos. Essa nuvem mudou a história da vida de muitos irmãos e irmãs e de muitas famílias que foram alcançadas. Essa nuvem era uma nuvem de glória que ali ficava, que aqui ficou, e que trouxe você até esse dia, trouxe vocês até esse templo. Esse templo foi coberto da glória de Deus, o ambiente que Deus preparou. Senhor, e nessa noite nós queremos te louvar, porque o sentimento que eu tenho, ó Deus, que o Senhor tem falado comigo nesses dias que aqui estou, é que haverá um tempo de sensibilidade espiritual maior nessa casa. Haverá um tempo onde o Espírito Santo falará uma única vez e as pessoas vão entender. Haverá um tempo onde o Senhor levará vocês mais profundo, aonde muitas coisas que não faziam sentido vão passar a fazer. Nessa noite, Espírito Santo, o Senhor já tomou esse lugar, mas eu te peço encarecidamente, Senhor, encontre corações quebrantados, encontre corações preparados para a tua palavra. Ó Deus, aquilo que eu não consegui comunicar com a minha voz, ó Deus, que o Senhor comunique dentro do coração dessas pessoas. Prepare o cérebro, tire todo o desconforto, tire toda a preocupação com amanhã, porque nós sabemos que a nuvem de glória que está sobre esse lugar está apontando para um novo tempo. Nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Quando aqui cheguei, depois de falar com o pastor Emerson há uns dias atrás, sobre o desejo de passar aqui
o domingo, ficar com a minha família, estar mais perto da igreja e amar ainda mais, aprender a amar vocês. Porque o povo baiano é um povo muito carinhoso, muito amável e que nos trata com tanto carinho. Eu queria aproveitar, porque eu estava vindo de longe, com crianças pequenas, tenho Valentina e Natan, e eu disse, vou aproveitar esses dias para ficar aqui. Quando o pastor Emerson me disse, pastor Leandro, o senhor poderia ministrar no domingo à noite? Eu disse, claro, para mim é uma honra ministrar. E a partir daquele momento eu comecei, como sempre faço, orar a Deus para pedir direção sobre a palavra que Deus iria me dar para ministrar nessa noite. Ainda mais sabendo que era a noite onde a ceia do Senhor seria ministrada. E logo que eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me trouxe uma percepção muito clara. Eu costumo ter muita facilidade em entender o que Deus está movendo. E naquele momento o Senhor disse para mim que o nome da mensagem que eu deveria ministrar nessa noite é quando a nuvem se move. Quando a nuvem se move. Nós viemos de 2 dias, 3 dias, cheios de experiências espirituais que nos fazem entender para onde a nuvem está se movendo, o que está acontecendo na IEB Trancoso. Se você é parte desta casa, você vai começar a entender melhor. Se você nos visita aqui, pode ter certeza que essa palavra vai fazer sentido para você também. Eu entendo perfeitamente que no mundo atual tem gente que não se perde por falta do caminho, mas se perde por falta da direção, de ouvir a direção de Deus. Muitos até sabem o caminho que deve seguir, mas tem medo de dar o primeiro passo e achar que é de si mesmo, que achar que é da sua alma. E não entendem o ouvir da direção, aquilo que o Espírito de Deus está direcionando. Quando eu saí da minha casa há poucos dias atrás, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um GPS no carro, colocar no celular o GPS. E esse GPS, ele me direcionava para um caminho. E eu entendia que aquele GPS estava me mostrando a direção que Deus havia dado a mim. Quando aqui cheguei, eu fui claramente direcionado por esse GPS para chegar até Trancoso. Depois eu vou falar mais do GPS, porque antes eu vou falar de uma foto. Anteontem eu ministrei sobre sonhos e visões, o texto o livro que eu escrevi. E como Deus tem me dado muito direcionamento sobre sonhos e visões, depois que eu ministrei a aula, eu fiz uma ativação profética, porque sabia que Deus iria falar algumas coisas. E o irmão Jonathan, ele recebeu essa visão que você está vendo aí na tela. Essa visão aí. Era palmeiras que nas suas pontas tinham ramos de trigo. E eu não me atentei, mas a casa que eu estava, na casa do pastor Emerson, da pastora Rayane, lá é a casa das palmeiras. Aleluia. A casa das palmeiras. E a casa das palmeiras carregam a família pastoral dessa casa. E ali naquela casa das palmeiras, eu vejo que tem ali uma ação sobrenatural que Deus vai começar a agir na vida dos pastores de vocês, que vocês talvez não viram ainda. Uma ação profética muito maior, um dom de cura ainda maior, Deus usando a vida deles de maneira sobrenatural sobre a vida de vocês. E eu quero dizer que ali não está uma mangueira, não está uma oliveira, mas está uma palmeira. A palmeira tem algumas características. Primeiro, a palmeira, ela tem raízes extremamente profundas. Raízes que não se veem, mas pode dar o vento que for, a palmeira não cai com facilidade, porque ela tem muitas raízes e raízes extremamente profundas. Ela vai buscar a água no mais profundo da terra. Então, a palmeira é um sinal.
de um novo tempo e de uma nova nuvem. Antes de vir os trigos dobrados em cima, que você pode olhar e você pode pensar assim: não faz sentido trigos ali. Faz sentido porque é sobrenatural. Então, palmeiras que são enraigadas no chão são palmeiras que produzem trigo no mundo espiritual. E o trigo no mundo espiritual significa multiplicação, significa provisão, significa um tempo do transbordar do Espírito Santo, o tempo onde os dons do Espírito de Deus vão ser vistos de uma maneira muito maior no meio de vocês. E nessa noite eu quero começar dizendo que a nuvem começa a soprar, e a nuvem começa a mostrar o caminho, e o caminho é o seguinte: primeiro raízes, fincar raízes, mostrar o caminho, e depois multiplicação, provisão, providência, multiplicação de tribos, multiplicação de dons, multiplicação de cura, multiplicação, 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 multiplicação de prosperidade, multiplicação, multiplicação de uso nos ministérios, multiplicação e multiplicação. O povo de Israel era um povo que vivia em um certo lugar, e eles eram direcionados por uma nuvem. Como nós lemos aqui no texto de Números, quando a nuvem se mexia, eles se moviam também. Assim como eu com o meu GPS, e quando ele me direcionava por um caminho, eu ia. Porque quando você coloca um destino no GPS, ele não apenas mostra o caminho para você, ele te dá a direção no tempo real. E se você erra o caminho, ele recalcula. Mas também existe uma condição com relação ao GPS: você precisa ouvir a voz do GPS. Você precisa ver aonde o GPS está querendo te levar. Se você ignora, se você insiste em fazer do seu jeito, você vai se atrasar. No deserto, o povo de Deus não tinha o GPS, mas o povo de Deus tinha uma nuvem. E essa nuvem, ela não só mostrava o caminho que eles deveriam seguir, mas ela também mexia no tempo que esse povo viveria. Então o povo de Israel não vivia por mapas, não vivia por GPS, mas eles viviam por um movimento. Então quando eles paravam, a nuvem descia sobre o tabernáculo. Mas quando eles deveriam andar, nenhum deles ia primeiro ia a nuvem, e eles seguiam o passo que a nuvem estava dizendo. Enquanto a nuvem não parava e ali fincava em cima do tabernáculo, eles não paravam. E eu quero dizer uma coisa que vai começar a acontecer aqui nesta igreja. Um tempo novo está chegando aqui, porque o povo de Israel, eles discerniam por meio de um movimento. E o movimento profético vai ser visto cada dia mais no meio desta igreja. Palavras proféticas serão liberadas em cima desse altar. A partir deste momento, palavras serão ditas aqui. Palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras de direcionamento, palavras de cura, palavras aonde vocês vão ser guiados. Somente o movimento do povo já mostrava o caminho. Mas não era apenas um caminho, não era só um movimento, mas o povo ele decidia, porque ele discernia que realmente era a nuvem que estava se movendo, porque aquela nuvem, ela representava a presença de Deus. Então eles discerniam. Então todo movimento que acontece, um novo tempo que acontece em uma igreja, passa por um discernimento ainda maior. Por isso eu vou dizer para vocês aqui que Deus ele está preparando essa igreja para um movimento profético, sim, mas com um discernimento por meio da palavra de sabedoria, por meio da palavra de conhecimento, por meio do discernimento de espírito. Palavras serão liberadas aqui, mas essas palavras elas têm uma margem, elas têm um caminho, e essas palavras vão levar todos vocês para o mesmo lugar. É aonde
aonde Deus vai, aonde Deus quer, como Deus move, como Deus diz. Não é como eu acho, como eu penso, mas é como Deus falou, como Deus fez, como Deus quer mostrar. Nessa noite você precisa de discernir a nuvem, você precisa discernir a presença, porque quando você vê um movimento, quando você discerne, você entende o tempo. O tempo. O problema não é a falta da promessa, é a falta do tempo certo para a promessa se cumprir. Deus nunca perdeu a direção do povo, mas muitos deixaram de estar alinhados com Deus, porque não ouviam o tempo certo para poder fazer as coisas. Talvez você chegou aqui nessa noite e você tem ansiedade para fazer tudo muito rápido. Você tem pensamento acelerado para resolver os seus problemas. Talvez você quer andar pela sua própria força, ansioso, preocupado, sem entender aquilo que Deus está falando para você. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor me trouxe de longe para dizer o seguinte: só se mova quando a nuvem se mover. Não se mova antes. E entenda que há o tempo correto para a nuvem sair do lugar. Enquanto a nuvem não se move, você não se move. Enquanto Deus não diz o sim, você espera. Porque o tempo para Deus, ele é debaixo de discernimento e direcionamento. Não basta saber que Deus está presente num lugar. É preciso discernir como Ele está se movendo. E o que eu vejo claramente nesta igreja é uma igreja que está cada vez mais com fome. Uma igreja que está cada vez mais com sede. Uma igreja que, por mais que passe por desertos, por mais que passe por sofrimentos, por mais que passe por angústias, por mais que chore, por mais que pranteie, não sai da presença, não diminui a fome, não diminui a sede, não é movida por sentimentos, não é movida por emoções, mas é movido por uma presença que transforma, uma presença que traz cura, uma presença que mostra a direção. Nessa noite, Deus está confirmando palavras que o pastor Emerson trouxe aqui já nesse lugar, palavras de direcionamento, palavras para mostrar o caminho, palavras de uma visão clara para o avanço do reino nesse lugar. A nuvem está se movendo. O ambiente está sendo diferente. É por isso que Deus, Ele nos direciona por meio da nuvem e nos mostra a presença. E no primeiro tópico dessa mensagem eu quero dizer que a nuvem não determina a nuvem determina o ritmo, mas não a vontade do povo. A nuvem determina o ritmo, não a vontade do povo. Números 9:18 diz: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. E o que eu aprendo com isso? É que a presença traz submissão. A presença traz submissão. Submeta-se à vontade de Deus no tempo de Deus. O povo podia querer avançar, mas se a nuvem não se movesse, eles permaneciam. Quem não aprende a parar em Deus não vai saber avançar quando Deus o manda avançar. Quando nós entendemos que é a nuvem que determina o ritmo, então se a igreja, se Cristo está usando e direcionando essa igreja para um caminho, há um ritmo para se correr. Nas provas de maratona, sempre há uma pessoa, um atleta, que ele não vai correr os 42 quilômetros, ele vai correr apenas 21 quilômetros. E esse atleta é conhecido como coelho. O coelho corre para manter o ritmo da prova por causa do recorde, mas ele não termina a prova. Ele para no meio do caminho.
Deus não te chamou para ser coelho numa maratona. Há um ritmo certo para andar, há um ritmo certo para correr, há um ritmo certo para acelerar, há um ritmo de diminuir, há um ritmo de parar. E o sentimento que eu tenho nessa noite aqui é que tem muita gente que Deus já mandou dar uma parada, dar uma respirada, mandou dar uma descansada, mas continua querendo fazer com a própria força do braço. E Deus está dizendo para você nessa noite: pare, respire, pense, ande no ritmo que Deus mandou você andar. Não queira ser rápido demais, porque você vai cansar. Nós ainda estamos no mês de maio, ainda tem o restante do ano. E se você querer correr fora do ritmo, vai chegar no final do ano e você não vai continuar a prova. Você precisa andar na velocidade que Deus mandou você andar. Pastor, como é que eu sei a velocidade que eu devo andar? É quando você olha para os cultos de celebração dessa casa, os períodos de oração, para aquilo que Deus tem feito no meio de vocês, e você entende que você precisa ouvir Deus falar com você de uma forma em que não é a forma que você deseja que Ele fale, mas é a forma que Ele deseja falar. Permanecer debaixo da vontade de Deus requer obediência. Ficar não é andar atrasado, ficar é estar presente e entender o processo. Antes de Deus mudar o lugar, Ele alinha o coração, e é por isso que Deus trouxe a imersão profética ontem para cá. Nesse final de semana nós vivemos aqui um tempo de um mover profético muito forte, e a nuvem direcionou por um caminho. E hoje Deus está quebrando toda a ansiedade que há no coração de homens, de mulheres, síndromes do pânico, pessoas que estão presas em sentimentos emocionais, para alinhar o seu coração para o tempo que você vai viver aqui. Você não vai se mover por meio da pressa, mas você vai se mover por meio da direção. Presta atenção nas palavras que Deus derramar aqui nesse lugar. É daqui que vai sair as ordens, é daqui que vai sair a direção, e é daqui que vocês vão enxergar para onde Deus está querendo levar vocês. Eu entendo perfeitamente que num ambiente onde a glória de Deus se manifesta, nós não só precisamos do agir, da manifestação exterior do Senhor, mas nós precisamos entender no nosso coração que nós estamos fazendo o que Deus mandou cada um de nós fazer. Ande no ritmo da vontade de Deus. Ande no ritmo da nuvem. Quando a liderança disser, quando o pastor disser, não vamos por aqui, vamos esperar um pouco, entenda. A intenção pode até ser boa, mas entenda. Existe um ritmo correto para andar. Existe um ritmo correto para correr. Existe um ritmo correto para caminhar. Nós não só precisamos discernir o movimento, discernir o tempo, não só andar no ritmo e na vontade de Deus, mas nós precisamos entender que a igreja, de tempos em tempos, ela passa por um tempo de mudança de estação e também de mudança de direcionamento. É normal. Números 9:19 vai dizer: enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. No tópico 2 eu quero dizer que a nuvem define as estações e não apenas as direções. Nem toda estação é de movimento. Deus primeiro precisa trabalhar processos internos dentro de vocês. A sensação que eu tenho é que muitos sofrem com baixa autoestima, não se sentem capazes de vencer as suas próprias lutas. Muitos não se sentem capazes de tomar conta de uma tribo. Muitos não se posicionam porque têm vergonha, porque se acham incapazes de fazer aquilo que Deus mandou fazer.
Deus conhece o processo de cada um de vocês. Deus sabe o processo que você está passando agora. Deus sabe se é um processo de dor, de sofrimento, de abandono. Deus sabe se é um processo de dúvidas e de perguntas que você não tem resposta. Mas Deus ama quando você entende que o processo também faz parte do movimento. Nessa hora, Deus ele está mostrando para nós que Ele precisa trabalhar processos no nosso coração. E Deus não tem pressa para trabalhar isso. Não se cobre a mais daquilo que Deus te entregou para fazer. Não queira fazer tudo de uma vez, enquanto Deus está falando para você, tenha calma. Tudo tem o seu tempo. É como uma árvore, vocês viram a visão da palmeira aqui. Antes de crescer para cima, ela precisa aprofundar as raízes para baixo. Se você olhar por fora, parece que nada está acontecendo. Mas por dentro, Deus está preparando sustentação. E o que eu quero dizer nessa noite é que talvez você não esteja vendo o crescimento de Deus na sua vida. Você não está conseguindo enxergar que Deus está trabalhando coisas. Mas eu quero dizer para você que nas mínimas vitórias, Deus está mudando o seu caráter. Deus está mudando a sua mentalidade. Antes você ficava nervoso, hoje Deus está controlando você. Antes você não sorria, hoje o sorriso já está aparecendo no olho. Antes você não abraçava o seu filho, hoje você já o abraça. Antes você não falava que amava a sua esposa, hoje você já fala. Isso significa uma coisa: há processos no interior, no coração, que nós às vezes não vemos exteriormente, mas são processos que acontecem no interior. E Trancoso, Deus vai derramar uma mentalidade sobre vocês, que vocês vão viver um tempo aonde a alegria do Senhor será a força de vocês, aonde a alegria será vista desde a chegada nesta igreja. A mentalidade vai mudar. Ela já começou a mudar. Porque quando a mentalidade muda, os dons do Espírito são vistos, o profético é usado e Deus ele derrama de maneira sobrenatural. Porque ter altura sem ter raiz é derrota. Muitos estão querendo altura, muitos estão querendo ser reconhecidos pelos seus dons, mas não passam minutos de raízes, não tem secreto, não se aprofunda. E Deus tem levado esta igreja cada vez mais para o profundo. Não queira queimar etapas. Deus não trabalha apenas com lugares, mas com tempo. Se você permanecer fiel na estação que Deus trouxe para você, Deus vai abrir a próxima porta para a próxima estação. E o que hoje parece demorado, amanhã vai se revelar como o preparo de Deus para algo muito maior. Eu entendo perfeitamente que vocês estão num processo. E eu vejo como Deus já fez nessa casa. Mas eu vejo claramente que o que Deus vai derramar sobre vocês é muito maior do que vocês possam imaginar. Aleluia. Antes eu estou vindo aqui a primeira vez para dizer que há uma nuvem nova levando vocês para um novo direcionamento. Isso vai tirar vocês da zona de conforto. Isso vai mostrar para vocês que é Deus quem comanda cada um dos seus passos. Eu quero dizer que o ritmo vai ser controlado. E o que eu vejo nessa noite é que todo mundo vai se alinhar no mesmo ritmo, pastor Emerson. Não vai ter um correndo lá atrás e o outro correndo aqui na frente. Deus vai alinhar todos os processos para que vocês andem no mesmo ritmo, uma mesma visão, uma mesma direção, o mesmo caminho.
Quando a nuvem disser vamos parar, nós paramos. Quando ela disser precisamos continuar, vocês vão continuar. Eu não sei qual é a estação da sua vida. Se é a estação do luto, se é a estação da perda, se é a estação da vitória, da celebração. Mas o que eu tenho de certeza é que Deus, Ele está alinhando todas as coisas nessa noite. Eu vejo claramente que Deus está alinhando para que todas as peças estejam no lugar correto, fazendo as coisas corretas, na hora correta, no momento correto. Porque imagina você naquela época, quando a presença de Deus dava sinal do movimento. O tabernáculo que estava naquele lugar precisava ser desmontado para seguir viagem. E o processo de desmontagem do tabernáculo nunca era de fora para dentro. O tabernáculo, se você não sabe, ele tinha o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Na hora das desmontagens do tabernáculo, primeiro se desmontava o santo dos santos, depois se desmontava o santo lugar e depois se desmontava o átrio. Ou seja, primeiro Deus trabalha dentro e Ele vai mostrando para transformar e trabalhar fora. Isso significa também que a desmontagem dava trabalho, que a desmontagem precisava ter gente preparada para esse lugar. Então Deus, Ele está falando para você nessa noite: se prepare, porque no lugar que você vai, a unção que você carrega não vai servir mais. A unção que você carrega vai precisar de um novo tempo na sua vida. Deus vai restaurar uma nova unção sobre esta casa. E esta unção que vocês carregaram até hoje, que serviu, que foi boa, que foi abençoada, foi gloriosa por meio de Deus, que Deus usou, foi muito bom. Mas no novo tempo, numa nova nuvem, há uma nova unção chegando. Uma unção aonde milagres nesta casa vão acontecer, aonde milagres vão começar a acontecer. Deus vai começar a curar enfermos nesse lugar. Pessoas serão curadas aqui, e em cima desse altar palavras serão liberadas, curas serão vistas nesta casa, curas serão vistas nas famílias desta casa. E Deus vai começar a visitar famílias destruídas, famílias que não têm resposta há muito tempo. Deus trará uma resposta. Aleluia. Eu não sei quanto tempo esse movimento e essa nuvem vai seguir aqui, mas o que eu sei é que há uma nova nuvem chegando. Já chegou. E vou para o último tópico da mensagem dessa noite. Discernir a nuvem é viver alinhado com Deus. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. A sensibilidade espiritual daquele povo, de entender a hora de sair, da hora de entrar, é a maior das experiências. Uma experiência com Deus sem sensibilidade gera acomodação. Mas quem discerne o mover de Deus no tempo certo nunca vai se atrasar. O problema não é quando Deus se move, é quando nós não acompanhamos o mover. Há uma nuvem se movendo sobre a sua vida nessa noite. E talvez você ainda não tenha discernido. Mas você não andará perdido. Você andará alinhado com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Uma nuvem que se move nos leva a entender que precisamos de um discernimento maior, uma sensibilidade maior. E nessa noite eu queria que você colocasse a mão nos seus ouvidos. Coloque a mão nos seus ouvidos. Espírito Santo, derrama cura sobre ouvidos espirituais nessa noite. Pessoas que nunca conseguiram ouvir o Senhor falar.
que elas possam começar a ouvir a sua voz, que elas comecem, Senhor, a sentir a voz do Espírito Santo falando no meio da igreja. Senhor, derrama sobre esta igreja um novo tempo, um tempo de sensibilidade espiritual ao ouvir aquilo que Deus está falando. Deus está chamando, Deus está direcionando, Deus está movendo. Nessa noite, pessoas que estão aqui procurando respostas, essa é a noite que o Senhor vai revelar respostas no coração, palavras que serão liberadas, direcionamentos de Deus sobre esta casa. Ó Deus, nós cremos nessa noite no mover espiritual do Senhor. Traga cura sobre os ouvidos, que todas as palavras ditas, ó Deus, sobre a vida dos seus filhos e filhas tenham direcionamento, sejam sensíveis, que eles entendam aquilo que o Espírito Santo está comunicando. Nesse ambiente onde a sua glória manifesta, aonde o Senhor visita o seu povo, traga um discernimento e uma sensibilidade espiritual nunca vista no meio do seu povo. Que haja uma experiência profunda com Deus e que haja pessoas aqui sendo chamadas por um tempo no secreto nas madrugadas. Que o Senhor fale nas madrugadas, que o Senhor fale por meio dos louvores, que o Senhor fale por meio da leitura da palavra. Ó Deus, usa pessoas aqui nessa noite, usa pessoas, ó Deus, para ouvir a sua voz e transmitir a sua voz para outros. Deus, nós te damos liberdade para que o Espírito Santo de Deus haja como um vento impetuoso sobre nós, que o Senhor derrame cura sobre os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a sua voz como nunca ouvimos. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos pelo teu cuidado, porque tu és aquele que se move, é o Senhor quem move a igreja, é o Senhor quem transforma. Derrama cura sobre os ouvidos nessa noite, e que todos aqueles que estão surdos, que não conseguem ouvir a voz de Deus, possam ouvir a voz daquele que clama, voz como de muitas águas, voz como de trovão, voz como aquele que transforma. O Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que faz a gente mover-se mediante a sua direção. Derrama, Senhor, a tua palavra e fala ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Há uma nuvem se movendo sobre a sua vida, e assim como o GPS recalcula, a nuvem também recalcula a rota. Deus quer recalcular a rota de alguns aqui. Você pode até achar que você chegou aqui fora do tempo, mas Deus te chamou para estar aqui nesse tempo. Você está no tempo certo. E hoje é dia de ajuste, ajuste de sintonia, ajuste de direção. Hoje a nuvem não é mais uma coluna que está no deserto. Hoje a nuvem ela foi transformada, no sentido figurado, estou dizendo, para os nossos dias. A presença não é mais uma nuvem externa, a presença é o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Aleluia. Hoje você não precisa olhar no exterior para ver uma nuvem, mas você precisa olhar para dentro de você e entender o que Deus está falando com você nessa noite. Se o Espírito Santo já se moveu com uma direção profética sobre esta casa, você não foi chamado para ficar fora disso. Deus não parou a nuvem já está se movendo. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você vai ficar ou você vai se mover? Se você ficar, você vai se atrasar. Você precisa se posicionar. E ninguém se posiciona para um novo tempo quando a nuvem chama, quando a direção mostra, quando a presença aparece, sentado. Então eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite.
A nuvem do Espírito, uma nuvem de glória, está se movendo nessa casa. Vai começar um novo tempo. Há um novo tempo de movimento sobre esse lugar. Talvez você está aqui nessa noite pensando o que vai fazer da sua semana. Mas o problema não está na sua semana. O problema está em você se posicionar para onde Deus deseja guiar a sua vida. Se você nessa noite entendeu que você precisa se mover para o caminho que o Senhor preparou para você, que você não deixe passar essa oportunidade. Deus não usa pessoas que ficam estacionadas. Deus só usa pessoas que se movem em direção à sua vontade e ao seu querer. Enquanto eu estou aqui nessa noite, eu quero beber dessa fonte também, de entender que Deus, Ele tem um movimento não só na sua vida, mas também na minha vida. Nós que estamos aqui, viemos de fora, estamos bebendo da fonte da IEB Trancoso. Estamos aqui não só para derramar sobre vocês, mas também para ser derramado sobre nós uma nova unção, um novo tempo. Nós somos humildes para entender que nós não somos nada e que precisamos uns dos outros para prosseguir para o destino profético que Deus tem para nós. Nesse momento onde nós podemos celebrar e podemos lembrar do que o Senhor fez na cruz por mim e por você. Antes de qualquer coisa e antes do momento da ceia, eu queria te chamar e se posicionar. Enquanto nós louvamos ao Senhor, se você necessita de uma oração e de um posicionamento para esse novo tempo, que você se mostre diante da igreja do Senhor, se coloque em posição em frente do altar e diga: Senhor, eu quero beber dessa nova fonte, eu quero beber dessa nova unção, porque para onde eu estou indo, eu não posso mais ficar parado no que passou, eu preciso avançar. Há um novo tempo chegando sobre esta casa, e esse novo tempo requer pessoas posicionadas, pessoas que não dependem de comando, pessoas que não dependem de uma palavra, mas pessoas que se antecipam para um novo tempo, pessoas que se antecipam para um novo lugar, que não olham para si mesmas, mas que olham para aquilo que Deus tem para a vida delas. Nessa noite, irmãos e irmãs da IEB Trancoso, a nuvem está se movendo, a nuvem está se movendo, e quem não anda com a nuvem fica para trás. Hoje a nuvem não é mais uma coluna no deserto, a nuvem é o Espírito Santo se movendo. Ó, num povo que é habitado, ó Deus, um povo que é cheio, um povo que é transformado. O Espírito de Deus está se movendo nesse lugar.